Olá, povo de Deus, terceiro domingo da quaresma, 12 de março de 2023. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 17, de 3 a 7, Romanos 5, de 1 a 2, 5 a 8 e João 4, de 5 a 42. O nosso episódio de hoje, tirado do livro do Êxodo, destaca a importância da água para o povo hebreu. Impossível caminhar no deserto sem água. Moisés, acossado pelo povo, recorre a Deus dizendo: que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. Deus socorre ao povo atendendo ao apelo de Moisés. O povo está desconfiado que Deus está mesmo conduzindo à morte, não à vida, e pergunta: o Senhor está no meio de nós ou não? Deus faz Moisés tirar água de pedra para deixar claro que a água que o povo recebe é obra de Deus e não fruto de esforço do povo. O local se chamará Massa, confusão, e Meribá, discussão. Há uma tradição de que esta pedra se tornou móvel e acompanhou a caminhada do povo no deserto. E Paulo vai dizer que o Cristo é a pedra de água viva. Romanos 5, de 1 a 2 e de 5 a 8. Justificação pela fé é o tema central da carta de Paulo aos Romanos. Justificação é salvação, e isso é obra da graça de Deus e não depende de nossos esforços. É presente de Deus, mas deve-se saber como recebê-lo. Como fruto dessa salvação é a paz, que não se trata de uma paz de efeito emocional, de calma na vida, nem de sentido político, ausência de guerra, mas sim de um sentido de paz teológica, ou seja, de uma relação positiva com Deus. Podemos viver na esperança que não nos decepciona, não por nossos méritos, mas por graça de Deus, cujo Espírito Santo faz derramar em nossos corações a certeza da nossa salvação. Deus nos ama gratuitamente, porque se levasse em conta os nossos pecados, não o faria. Para Paulo, temos a graça de Deus conosco e isto nos basta. É Deus que busca o ser humano e que enviou seu Filho por puro amor por todos. João 4, de 5 a 15, 19b a 26, 39a, 40 a 42. Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor,
dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa de sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Lemos aqui a versão mais breve, mas recomendo com insistência que tenhamos em conta a versão mais longa, João 4, de 5 a 42. Esse relato sobre a samaritana e Jesus é por demais conhecido, mas é tão rico em detalhes, em símbolos, linguagem metafórica, que esse nosso espaço é muito curto para tratar de tudo com profundidade. Destaco aqui algumas pistas de leitura. O nosso texto se passa em Sicar, no território da Samaria, em meio a 2 montes, e era caminho para Jerusalém. Em Sicar havia 2 fontes com águas boas, e a mulher samaritana vem até o poço de Jacó, que está a 1 quilômetro de Sicar. Jesus não teria que passar por aí também. Sendo assim, esse encontro começa com 2 motivos inesperados. No entanto, o local do poço é importante. É lugar de engendrar um relacionamento amoroso. No Primeiro Testamento, temos exemplos de casais que assumiram o compromisso nupcial em volta de um poço. Então, o encontro de Jesus com a samaritana pensava um judeu que terminaria em casamento. Os discípulos vão para a aldeia comprar comida. Não precisariam ir todos, mas isso acontece para favorecer o encontro privado entre Jesus e a samaritana. E Jesus está cansado da viagem, vem de longe. O diálogo entre os dois se dá em torno da água do dia a dia à água da vida. Esse é o passo que Jesus propõe à samaritana. Essa mulher não é de fácil identificação, pois nem nome tem, mas representa o povo samaritano com o qual os judeus não se relacionavam. Jesus, mesmo sendo judeu, tem um apreço muito grande por esse povo. Em outro lugar, Jesus até apresenta um samaritano como exemplo de como se deve viver a caridade no relacionamento. A água que Jesus lhe propõe é de outra ordem. Se identifica com o seu espírito e é aquela que mata definitivamente a sede. Jesus deixa a decisão para a samaritana. Quanto aos maridos da samaritana, na leitura mais longa aparecem,
A lei judaica só permitia até 3 divórcios, mas a mulher diz que teve 5 maridos, né? Jesus está aí falando dos 5 maridos. Marido aqui se identifica a Baal, no plural Baalim, que significa os 5 deuses dos 5 povos trazidos pelo rei da Assíria quando este tomou a Samaria. Não se trata então de uma mulher pública pecadora, como alguns interpretam, mas sim uma mulher símbolo dos samaritanos que se tornaram idolátricos, adoradores de deuses estrangeiros. Confira segundo livro dos Reis, capítulo 17. Se para a samaritana Jesus disse que a água que ele tinha era muito superior à água que ela vinha buscar no poço, para os discípulos que foram buscar comida e lhe a ofereceram, ele disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Relativizou a água da samaritana, relativizou a comida dos discípulos e, por fim, relativizou o local institucional para adoração, tanto dos samaritanos, o Monte Garizim, quanto o Templo de Jerusalém. Para Jesus, a verdadeira comunicação com o Pai se faz em outro plano, no Espírito, que transcende tudo e todos. Por fim, temos o sucesso do apostolado da samaritana, que, maravilhada com seu encontro com Jesus, sai a chamar outros para fazerem a mesma experiência que fez. E uma vez que o povo se encontrava com Jesus, lhe dizia: cremos não porque você nos disse, mas sim porque nós mesmos o vimos e ouvimos. Sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Um beijo no seu coração.